sobre o poder de uma autoridade. O poder de uma autoridade. Aleluia. E precisamos exercermos a autoridade que Cristo já deu à igreja. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que crer, obras maiores faríamos. No nome dele, que sempre foi, sempre será e sempre há de ser. Glória a Deus. Os irmãos, estão me ouvindo bem aí atrás? Carro do telefone, carro do ventilador. E essa caixa está parada, não por causa da caixa, mas é um fio que diz assim: a cura do servo de um centurião. Que diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava ou amava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o teu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz ou meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho saudado as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvida essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltaram para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu pretendo não estender-me muito na palavra, conforme eu disse. Eu não estava programado para ministrar a palavra hoje. Mas temos uma vivência de buscar a palavra, trazermos reflexões e refletirmos daquilo que o Senhor, Ele tem posto em nós. E deparando-me com esta palavra, observa que a narrativa mostra-nos aqui duas autoridades. Claro que a primeira autoridade aqui é Jesus, que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Porém, a narrativa traz-nos acerca de uma história que havia acontecido na época de Jesus, de uma autoridade de um homem
que era um dos líderes dos soldados de Roma. A palavra centurião era um título, não era o nome de alguém. Esse homem não chamava-se centurião. Esse título a este homem, porque a Bíblia não mostra no qual era o nome dele. Mas o sentido ou o título de centurião era alguém que tinha autonomia ou autoridade sobre 100 homens. Centurião. Era alguém respeitado da corte de Roma. Porém, queridos, a Bíblia mostra-nos, eu entendo também, que este homem não era seguidor de Jesus. Porque os romanos, eles não eram seguidores de Jesus. Mas os romanos passaram a conhecer o nome de Jesus, porque observa que Jesus aqui, ele não está no território de judeus. Ele não está em território do israelita. Jesus aqui está em uma das cidades, ou circunvizinhança de Jerusalém, a qual era um povo que não adorava Jesus, mas pela manifestação por onde Jesus passava, aqueles homens passaram a conhecer a história de Jesus de Nazaré. Eles se converteram ao cristianismo. Observa que esse momento, não. Uma grande parte dos romanos não se converteram. Mas mesmo assim, em alguns relatos, iremos ver eles reverenciando ao Yeshua HaMashiach. E aqui nessa narrativa, observa que um desses, ele vai pedir um socorro, que ele sabia que ele não teria condição de reverter humanamente ou espiritualmente sobre o teu servo. Porque esse homem não estava apenas moribundo. A narrativa mostra que esse homem estava à beira da morte. A narrativa não nos diz se porventura, se ele foi ferido de repente com uma lança, uma espada, ou por um escudo, ou por flechas, em combate. A Bíblia não mostra-nos qual foi o tipo, de repente, qual enfermidade que cometeu o corpo físico daquele homem, ao ponto que ele já estava na berlinda. Apenas alguns minutos para dar o último suspiro. Aquele homem faz uma análise sobre ele próprio. Eu entendo que este homem, antes dele pedir que os sacerdotes fossem até Jesus, eu entendo que ele mesmo queria até ir. Mas observa a narrativa que ele se achou indigno de se apresentar ao rei dos judeus. Enquanto que o próprio povo de Jesus não entendeu o propósito dele. Não entendeu a missão dele. Ao ponto que muitos deles se levantaram contra o próprio Yeshua. Aí eu observo que um homem que era de umas das cidades circunvizinhas,
a terra de Judá, não perdeu a chamada oportunidade. Que oportunidade é essa, pastor? A Bíblia diz que Jesus havia concluído suas palavras dirigidas ao povo. Porém, a Bíblia vai dizer que ele entrou em Cafarnaum. Ou, Jesus, então, aqui, ele não estava em Cafarnaum. Jesus poderia estar em Jericó, ou em Engetir, ou na Galileia, ou em Jericó, ou qualquer outro território. Ele termina uma missão, entendo de ensinamento, e creio que nesses ensinamentos houve uma grande manifestação. Porque quando ele entra em Cafarnaum, a narrativa do verso 2 diz que o servo de um centurião, a quem esse amava muito, estava doente, quase à morte. Esse homem, eu entendo que ele olha para dentro de si e começa a auto-se avaliar. Entendo que, primeiro propósito, ele não queria que alguém fosse levar o recado. Diante da narrativa, eu entendo que ele próprio queria ir. Só que ele achou-se indigno. Por quê? Porque automaticamente, quando os doutores da lei ensinavam sobre acerca da vida do Yeshua, do Messias, ensinava que ele era o Santo de Deus, Filho de Deus. O Filho que traria a libertação ao povo de Judá, de Israel. Porém, muitos não acreditaram. Aquele homem cheio de autoridade, primeiro passo que essa narrativa me mostra, que antes dele falar qualquer coisa, ou pensar qualquer coisa, ou agir de forma impulsiva, a narrativa me mostra que ele auto se avalia. Quando ele auto se avalia, ele viu que ele não era digno de ir. E o sacerdote aqui, que ele pede para que vá até Jesus, não era romano. Eram os anciões que já tinham uma intimidade com Jesus. Então a Bíblia diz que esses anciões vão. E quando esses anciões vão, observa aqui na escrita, eles falam de uma forma para que movesse o coração do mestre, para que o mestre fosse de companhia com eles, para trazer esperança, trazer cura, trazer vida, transformar o que estava passando com o servo, um soldado daquele centurião que tinha autoridade ali nos termos de Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum foi uma das grandes cidades que pouco Jesus operou um milagre. Por quê? Porque o próprio povo não queria que Jesus estivesse por ali. Aí você observa que quando Jesus ouve aquele pedido, Jesus automaticamente foi em direção à casa do centurião na cidade de Cafarnaum. E quando esse está se aproximando, Jesus está se aproximando, automaticamente o centurião identificou que os anciões, mais o povo que seguia Jesus, mais o discípulo que seguia Jesus, estava vindo. Automaticamente, o que ele fez agora?
Se ele não quis ir porque se achou indigno, ele agora pede os amigos que corram. Fala para Jesus que eu não me encontro digno para que ele entre na minha casa. Olha o nível que aquele homem, não sendo cristão, digamos assim, convertido, ou judeus convertidos, ele acreditou muito mais na manifestação de poder de Jesus, mais do que os que seguiam Jesus, mais do que os discípulos de Jesus, mais do que o povo que estava seguindo a Jesus. Porque aquele homem não tinha intimidade com Jesus. Aquele homem só ouviu falar de Jesus. Mas aquele homem, ele não perdeu a única oportunidade que havia surgido na porta da cidade. A Bíblia mostra-nos, na narrativa, que este homem, literalmente falando, Lavínia, ele se curva à autoridade de Jesus. Ele se curva ao poder de Jesus. Porque ele diz assim: diga para Jesus que eu me encontro indigno que ele pise a minha casa, por isso que eu não fui. Mas fala para ele apenas que ele fale uma palavra e o meu servo será curado. Qual foi o tema que eu disse que lançaria para ministrar? O poder de uma autoridade, ou o poder da autoridade. E esse poder de autoridade está sobre nossas vidas. Eu analisando, quinta-feira, a pastora ministrou na Betesda. E ela estava nervosa, dentro de casa. Estava inquieta. E antes de eu chegar aqui, eu a levei e deixei lá na Betesda. Quando eu parei o carro para que ela fosse descer, que eu correr para cá, ela disse: bota a mão na minha cabeça e ministre sobre a minha vida. Eu coloquei a mão na cabeça dela e ministrei a autoridade de Espírito sobre ela. E viemos para cá. Adoramos aqui. Fomos objetivo também. Terminamos o culto. Levamos a vida em casa. E voltamos para ir buscá-la. E quando chegamos na porta, havia uma manifestação de autoridade de poder. Ela já havia entregue o microfone. Mas eu percebi que a igreja estava tomada. Porque quando nós chegamos para estacionar o carro, ainda estava ouvindo a voz dela. Foi aquele período de transição de nós chegarmos e ela passar o microfone, mas qual é a manifestação de poder que estava no templo, na casa? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma havia entendido a palavra e havia saído da sua caverna espiritualmente falando. Porque, se me faz memória, ela pregou: saia da caverna. Porque quando nós chegamos em casa, a primeira coisa, acho que foi que o Lucas que fez, foi colocar no YouTube, adicionar Betesda, e ali ficamos assistindo a palavra. E vimos quanto que a autoridade ela foi usada na palavra, aonde foi uma alma
que se rendeu, mas a manifestação que estava sobre o povo. Aleluia! Quando chegar em casa, Felipe, diácono Felipe, leva o óleo. Se já tiver óleo, coloca na mão, levanta a mão para o céu, vai sobre a tua esposa, unge toda ela, porque a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Se Roberval tiver algum problema físico, ore, ministre sobre ele. Se sua mãe tiver, alguém da tua família, ministra com óleo, porque a Bíblia diz que quando orarmos pelo enfermo, orarmos com imposição de mão e com óleo da unção. Não é no nosso nome. É no nome que tem toda a autoridade. E esse nome que tem toda a autoridade é o nome que nós carregamos, que está no centro da nossa vida. E esse chama-se Jesus. Sabe o que é o mais interessante? Que Jesus nem pisou na casa dele. Jesus nem chegou na casa dele. E outra coisa, observa que na narrativa, Jesus nem liberou nenhuma palavra. Por que Jesus não liberou a palavra? Porque o próprio homem já havia liberado. Basta apenas uma palavra. E o meu servo será o quê? Curado. Aquele homem manifestou, sabe o que nele? Fé. A fé que ele estava era uma fé de quê? De cura. Mas ele voltou a sua fé onde? No rei de judeus. Quem? Jesus. Observa que aquele homem, ele era indigno. Ele mesmo se expressa, eu sou indigno, para ir até Jesus. Por favor, vai até lá, explica a situação para ele. E ele não pediu que Jesus fosse à sua casa. Basta apenas uma palavra. Ou tipo assim, conforme muitas vezes eu tenho falado, a autoridade de Deus já está na nossa mão. Aonde está isso, pastor? Simples, está lá em Gênesis. Capítulo de número 1. E versículo de número 28. Dominai e sujeitai. Quem tem o governo, quem tem a autoridade abaixo de Jesus é a igreja. E quem é a igreja? Nós, servo dele. É nós que temos essa autoridade. Então, aqui eu vou terminar. Entenda que nós não temos apenas autoridade só sobre as coisas físicas. Vou dar um exemplo. Para nós que temos a chave para abrir essa porta, temos autoridade. Por quê? Temos a chave propícia para abrir e para fechar. Porta do banheiro fechada. Mas qual é a autoridade para ali? Quem for ali, abre, fecha, fora por dentro. Na vossa casa, a mesma coisa. Na sua conta bancária, quem tem a autoridade? Você, eu, nós, porque temos a senha. E tantas as outras coisas no reino natural. Sobre o carro que você tem, que nós temos. Quem tem autoridade? Nós, que possuímos, que trabalhamos, nosso suor pagamos. Ou quem possa estar pagando, ou quem ainda vai adquirir em nome de Jesus. Agora, quem tem autoridade sobre o inferno? Primeiro, Jesus. Lucas capítulo 19. Ou capítulo 10, verso 19. Eis que te dei autoridade para pisar serpente e escorpiões. Cuidado. Quando você ouve um desnaturado, um desmantelado, uma desmantelada, dizendo, vai, pisa na cabeça do diabo, vai, pisa. Observa que a Bíblia diz, eis que te dei autoridade
para pisar serpente e escorpiões. Não está dizendo é que vamos pisar na cabeça do diabo. Quem vai pisar na cabeça dele é quem? Jesus. É por isso que algumas pessoas estão totalmente destruídas. Quando começa a brincar com Satanás. Não estou falando que você tenha que ter medo dele. Não. Ele que tem que ter medo de você. É ele que tem que ter medo de nós. Que a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Hein? Os espíritos malignos. O príncipe das trevas. Aleluia. Porque quando diz serpente e escorpiões, o que a serpente lança? O que ela solta? Veneno. O que escorpião solta quando pica? Veneno. Quais são os venenos no mundo espiritual dessa serpente, desses escorpiões? Enfermidade. Porque existe diferença de doenças para enfermidade. Doenças são disfunções no corpo físico. E a enfermidade acontece também no corpo físico, mas no reino espiritual. O espírito maligno que são encarregados para colocar e lançar enfermidades no corpo físico da pessoa. Qual a diferença, pastor? Já viu causas ou testemunhos que a pessoa estava sentindo tantas coisas, aí foi lá pro médico. E o médico fez, o enfermeiro, sei lá, uma bateria de exame, fez tudo. E ele disse, olha, não tem nada. Não acho nada aqui. Aí tem uns que dizem assim, olha, você crê em Deus? Você crê em Deus? Aí tu diz, eu creio. Então você vai pedir um pastor, né, pedir um padre, ou alguém para poder te orar, te rezar, te benzer. Ou tipo assim, ele já sabe que não é físico, é espiritual. Se fosse físico, a doença ele havia detectado pelos exames. Mas como detectar aquilo que é reino espiritual? Então observa aqui, o homem atingiu um nível de fé sem ser um cristão, ao ponto que, ouvindo essas palavras, quem ouviu? Jesus. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltou-se para o povo que o acompanhava e disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus nem pisou na porta dele. Jesus nem pisou dentro da casa, não pisou na porta da casa que não pisou mesmo. Jesus voltou do trajeto. Por quê? Porque Jesus já tinha entendido que a palavra que o homem liberou, houve a manifestação de cura através de quê? Da fé. A Bíblia diz, se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos, monte, sai daqui, vai para lá curar. E ele vai. Se dissermos a tal coisa que saia ou vá, irá. Por quê? Porque a autoridade está no nome daquele a qual nós proferimos. No nome daquele a qual nós clamamos. E observa que quem entrou e quem voltou à casa não foi Jesus. Foi os que foram enviados a falar a Jesus. Quem? Primeiro, não sei quanto, que a Bíblia não diz. Digamos que fosse 4, 5. Anciões. Digamos que foi 2, 3. Depois, mais amigo deles. Que ele pediu, olha, Jesus está vindo, não sou de... Pede que somente uma palavra será curado. Jesus entendeu.
e disse: nunca vi tanta fé como esta, nem mesmo em Israel. Os homens voltaram, e quando chegaram lá, o que aconteceu? Estava curado aquele homem. Se nós, que servo de Deus, carregamos essa tamanha fé, em nome de Jesus, creia que tudo que nós fizermos com fé e autoridade, sem dúvida, sem medo, será que vai ter? Não, será não. Deus não opera em meio às dúvidas. Deus opera em meio à certeza. Eu não vou orar aqui sobre cura, porque já foi feita a oração. Já foi decretado aqui o poder de cura sobre vidas aqui. E aqui eu terminei a mensagem. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre acerca de adoração. Eu quero crer que a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Eu quero crer que aquele homem, qual a Bíblia não diz o nome dele, apenas diz o título dele, com certeza ele foi impactado. Eu não posso te confirmar aqui que esse mesmo centurião foi o mesmo que estava na crucificação de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus é colocado no Calvário, no madeiro, no Monte da Caveira, ou Gólgota, Jesus ali estava sendo um sacrifício de Deus para a humanidade. Ou Deus estava dando o seu único filho, o filho unigênito dele, em sacrifício. A Bíblia diz que depois que Jesus entrega o seu Espírito, que o sacrifício perfeito foi Jesus, o soldado romano observou que não precisou quebrar os joelhos de Jesus que estava crucificado. Porque quando quebrava-se o joelho, automaticamente eles perdiam a força nas pernas e automaticamente esses homens morriam como? Sufocados. O peso do seu corpo comprimia os seus pulmões. E se o joelho de Cristo fosse quebrado no madeiro, Cristo também não seria sacrifício perfeito. Por quê? Porque o Senhor não aceitaria carne sufocada. É só olhar para o Antigo Testamento. Quando eram feitas as oferendas, que o Senhor não aceitava carne sufocada. Então o que aquele soldado romano faz? Ele pega a lança que está com ele e faz o quê? Fura a lateral de Jesus. E quando fura a lateral de Jesus, o que que jorra sobre aquele homem? Água e sangue. E automaticamente aquele homem ele cai, reverenciando. Ou eu entendo que aquele homem, se ele reverenciou sendo romano, eu entendo que aquele homem se converteu a Jesus, porque ele diz assim, ó, verdadeiramente, era este o rei dos judeus. Está na Bíblia. Então observe, eu não posso aqui afirmar que era esse mesmo soldado, esse mesmo centurião, sobre água e sobre sangue. Observa aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo número 34. O que estava sendo mais escasso para o povo de Israel? Água. O que Elias pede para o povo?
para que molhasse, derramasse na vala feita ao redor do altar água. Ou foi ofertado água no altar. O que Cristo aspergiu no madeiro? Porque ele mesmo era a oferenda de Deus à humanidade. Aspergiu o quê? O sangue. Então observamos que o ato de autoridade de Deus, as duas simbologias, água e sangue. Água, símbolo também de purificação, de pureza, de lavagem e do Espírito Santo. Sangue, de remissão de pecado. Quando bate naquele homem, ele o quê? Se prostra adorando e reconhecendo ao rei dos judeus. Nesse momento aqui nós estamos reverenciando, iremos nos reverenciar ao dono dessa obra, ao Senhor das nossas vidas, com uma oferta voluntária. Porventura você que essa noite vai ofertar, ou você que essa noite terá a honra de dizimar. Levante sua mão para o alto, Pai, em nome de Jesus. Aí está os teus filhos, filhas, aí está o teu povo. Povo esse que entende o ato de adoração. E sabemos que através da semente que iremos prosperar. E se for também a segundo a tua vontade, iremos nos enriquecer financeiramente. Mas que nunca possamos perder a riqueza da fé no Senhor. Que possamos, ó Deus, irmos muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Porque o que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, o que o Senhor nem chegou ao nosso coração, aquilo que o Senhor já preparou está preparado. Mas que a nossa fé não seja uma fé oscilante, mas que a nossa fé consigamos chegar ao objetivo, em continuarmos tocando o teu coração, e que através da nossa semente, outras vidas sejam alcançadas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, você que tem, venha ao gasofilaço com alegria, ou você que vai fazer por Pix, está na sua conta, em nome de Jesus. Queridos e queridas, terça-feira, estaremos aqui novamente, iniciando às 19h30, com o nosso estudo. Terça-feira foi uma bênção. Espero que a próxima terça seja melhor ainda. Continuemos orando um pelos outros, nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Sabemos que o que Deus prometeu, promessa dele está de pé. O que nós não podemos é esmorecer. Eu creio que a cura do Senhor já está sobre Adriele, Susana, sobre Sra. Fabiana, Taiverson, Elaine e porventura outros mais que possam estar enfermos. Ele ainda não se manifestou lá no grupo, mas já entendi que ele não faz mais parte do ministério, o Carlos Eduardo e sua esposa, né? Semana passada, Evelyn mandou uma mensagem, né, para saber por que ele tinha saído do grupo, sem falar nada, porque isso é falta de maturidade.